48º dia, estamos aí firme, né? Avançando, e eu gosto disso, né? Vocês já ouviram dizer, e não sou eu quem diz, né? O negócio não é como você começa, é como você termina. E nós devemos ser finalizadores em tudo que empreendemos iniciar, ainda que custe, ainda que seja demorado, ainda que seja pesado, difícil, mas se a gente perseverar até o fim, a gente recebe uma coroa de glória. Então, o nosso grande desafio sempre vai ser esse, né, de sermos finalizadores nos nossos empreendimentos. Mas é lógico que quando iniciamos uma caminhada de fé, quando empreendemos qualquer coisa, ou quando estamos não somente perseguindo uma promessa de Deus, a gente encontra percalços. Ontem eu comecei a falar um pouco sobre isso em algum momento, em algumas das celebrações, essa questão de foco, foco. E agora eu estou colocando as mãos aqui, e eu lembro que quando a gente morava na roça, né, e fazia o cultivo na agricultura, meu pai colocava, e é hábito colocar, uma espécie de tapa-olho, né, nos cavalos, quando eles estavam puxando os arados, para que eles permanecessem focados na linha que o agricultor traçava. Então, com aquele tapa ali, eles não conseguiam olhar nem para a direita nem para a esquerda, eles só conseguiam olhar para frente, né? E aquilo permitia que eles mantivessem o foco naquele caminho a seguir. E é interessante que nós também precisamos desse tapa espiritual, né, em nós, porque sempre vamos ser tentados a olhar para a direita ou para a esquerda, para que a gente perca o objetivo, perca o foco, perca a referência daquilo que está adiante, daquilo que é proposta de Deus para as nossas vidas. E isso começa lá no Éden. E Jesus também ensina que os olhos eles são janelas da alma. Ou seja, a gente precisa estar atento a essa janela que acessa o mundo exterior, porque é com essas janelas que a gente enxerga o mundo exterior, capta as informações e elas adentram dentro de nós e elas ou nos corrompem ou nos consolidam, seja no algo bom ou algo ruim, né? Então, essa expressão simples que eu quero mencionar, ela está dentro de um contexto que ela vai durante toda a Bíblia, que está lá no livro de Gênesis, capítulo de número 3, o verso de número 6, quando diz assim: quando a mulher viu, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, olha, atraiu, captou, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e o comeu também. Mas o que eu queria pensar é sobre essa expressão. Ela viu, ela viu. Se ela não visse, se ela ouvisse, se ela sentisse, talvez ela não teria desejado, ela não teria cobiçado a proposta que a serpente ofereceu a ela. Ela viu, ela viu. A mesma coisa acontece lá em 1 Samuel, se não me falha a memória, quando Davi ele está lá, né, no palácio, era para ele estar na guerra, mas ele estava no palácio. Então, sempre quando a gente se propõe estar num lugar onde Deus não deseja que estejamos, nós vamos ficar vulneráveis, vamos estar sujeitos a algumas intervenções malignas.
Porque o lugar da obediência é o lugar da proteção, é o lugar da provisão. E Davi era para estar na guerra, porque a Bíblia diz assim: quando chegou o tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. Davi ficou no palácio. Ficou num lugar de descanso. Ficou num lugar de descanso fora do tempo de descanso. Ou seja, muitos de nós, às vezes, têm esse lugar do descanso que é um lugar vulnerável. É um lugar onde, de repente, a gente pode correr o risco de acessar alguma coisa com as janelas da alma e essa coisa acessada corromper a nossa alma. Davi estava tranquilo e calmo no palácio, né, passeando, e a Bíblia diz que ele viu uma linda mulher tomando banho. Olha que coisa. E a mesma coisa que acontece com Davi, acontece com Eva, acontece comigo, acontece com qualquer um. Quando você deixa de olhar para onde é para olhar, quando você deixa de fazer o que era para você estar fazendo, quando você deixa de estar onde era para você estar, você se torna uma pessoa vulnerável e totalmente acessível para uma intervenção maligna. É, a Bíblia diz que Eva viu, a Bíblia diz que Davi viu. Os dois viram o quê? A mesma coisa. Uma proposta indecente, uma proposta de sair do foco, uma proposta que iria corromper-lhes a alma, ia trazer uma grande tragédia. E olha a dimensão da tragédia dessas duas pessoas. A tragédia, a dimensão da tragédia de Eva afetou a humanidade. A dimensão da tragédia de Davi afetou toda a descendência de Davi, toda a família de Davi. A família de Davi virou um caos, porque o cara viu o que não era para ver, o cara desejou o que não era para desejar, o cara pegou o que não era para pegar, o cara estava num lugar onde não era para estar. E mais uma vez eu repito, quando a gente está num lugar que não é para a gente estar, a gente vai ter acesso a coisas que de repente pode acabar com a nossa vida e muitas vezes afetar até a nossa descendência, como aconteceu com Eva, como aconteceu com Davi, e como pode acontecer comigo e com você também. E é certo que há muitas histórias aqui. Me ocorreu agora uma história que corre aí na internet, eu não lembro do nome exato do cidadão, mas fala toda a descendência dele. O cara que obedece a Deus, toda a descendência dele é abençoada. Acho que 14 gerações. Um cara que desobedece a Deus, vivendo as mesmas circunstâncias, as 14 gerações seguintes deles é uma tragédia. Então, a pergunta é: onde eu estou agora? Eu estou no centro da vontade de Deus? Eu estou olhando para aquilo que Deus deseja que eu continue a olhar? Porque Deus tem propósito e projetos para cada um de nós. Deus ama de uma maneira singular, quando a gente fala singular, de uma maneira única, de uma maneira pessoal, a cada um de nós. Né? O amor de Deus é individualizado, né? É personalizado. É uma coisa assim que, quando a gente compreende isso, a gente começa, né, a se sentir bem, porque você fala assim: eu sou único, eu sou o Zé. Ah, mas existem milhões de Zé. Não, mas eu sou o Zezinho. Não, mas existem outros milhares de Zezinhos. Não, mas eu sou o Zezinho de Jesus. E assim vai. Você e eu não somos únicos. E o propósito de Deus para nós é único. E Ele nos capacita a viver isso. Agora, o grande desafio nosso é cuidar das janelas da nossa alma. Ver para onde nós estamos olhando. E resistir ao desejo de olhar para a direita, olhar para a esquerda, sabe? De perder o foco, de correr para suprir urgências. O que nos ferra são as urgências da vida, porque elas roubam o tempo de focarmos naquilo que é necessário.
E aí a gente é inviabilizado de viver aquilo que Deus tem para nós. E às vezes piora, né? Retarda esse processo. É como se a gente adiasse com algumas dos nossos olhares, adiasse aquilo que Deus desejaria já ter estabelecido em nossas vidas. A gente fala que o tempo e o modo são prerrogativas de Deus, mas nós podemos afetar o tempo de Deus agir nas nossas vidas mediante a nossa desobediência. Então, foco e fé. Se a palavra hoje para hoje é foco, essa semana foco, permaneça focado. Ah, mas vai surgir situações que vai querer te tirar do foco. Permaneça focado. Lembra de Eva, lembra de Eva, lembra de Davi, falando, não posso perder o foco. Lembra de Neemias, eu não posso deixar de fazer algo necessário para fazer o que é urgente. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Você está fazendo uma grande obra, ou seja, focado naquilo que Deus tem para você, que é algo extraordinário e único. Amém, queridos? Eu quero orar por você, por nós, porque no mundo de hoje, meu Pai, são muitas situações que nos acontecem e quer tirar a gente do trilho. Então a gente precisa desse tapa espiritual para permanecer focado. São muitas coisas que querem cooptar, sequestrar o nosso coração, as urgências. Não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, você tem que estar, você tem que executar. Ei, tem coisa que é para nós fazermos, mas tem coisa que não é para nós fazermos. E aí, então, essas urgências que surgem, elas nada mais são coisas que é para tirar-nos do caminho, do foco, para a gente procurar um lugar de descanso enquanto que era para estar batalhando, não é verdade? E aí, de repente, você vai acessar coisas que não é para acessar. Ó, abre os olhos, como dizia minha finada mãe, para que você não caia nas tentações e nos buracos que o diabo coloca na estrada da nossa vida. Quero orar por nós nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome nessa manhã, te agradecemos por hoje, por hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, porque cremos que hoje será tão bom, ou mais bom ainda, do que foi ontem. Porque a cada dia em que se aproxima o grande dia em que vamos nos encontrar com o Senhor nos ama mais e mais e continua nos atraindo com esses laços de amor. O nosso coração é grato a Ti por ter um Deus tão amoroso, tão grande, tão poderoso, tão pessoal, tão único, que se importa conosco. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Mas é certo que nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós precisamos que o teu Espírito Santo nos ajude. Espírito Santo, nos ajude a manter-nos focados naquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, nos ajude a nos mover em direção aos lugares onde o Senhor deseja que estejamos, fazendo aquilo que o Senhor deseja que façamos. Meu Deus, que esse dia, que essa semana seja algo singular, Senhor, na vida de cada um de nós. Queremos que essa semana nós venhamos viver aquilo que nós não vivemos na semana passada, mas coisas extraordinárias da parte do Senhor para conosco. Então, seja com cada vida aqui presente, cada lar aqui representado, e glorifica o seu nome, Senhor. Senhor, mais uma vez, nós queremos fazer menção dessas idas que estão nos leitos hospitalares, da mãe da Dani, da Juliane, do João Paulo, meu Deus, e tantos outros milhares de pessoas que estão nos leitos, nas salas de atendimento, esperando uma intervenção, há outros que estão gemendo dentro de casa, Senhor, devido a esses desdobramentos que essas doenças desse mundo atual têm trazido no organismo de cada um. Entra com providência, Senhor.
junto a essa família, a família da Aline, tantas famílias que estão vivendo as situações do dengue, o meu vizinho aqui, meu Deus, cura, restaura, livra de toda e qualquer sequela. Senhor, nós queremos declarar uma semana de céus abertos sobre a saúde dessas vidas, desses lares, que nós temos representado e apresentado diante do Senhor. Tu és o nosso Jeová Rapá, então entra com provisão e abençoe. Senhor, nós queremos declarar e profetizar também, Senhor, uma semana de um caminho aplainado, seja para o fruto do trabalho das nossas mãos ser bem-sucedido, seja para a intervenção do Senhor ser estabelecida sem nenhum mais adiamento. Ajude-nos a manter focado naquilo que é necessário e a nos desviar das urgências que surgem para nos tirar do foco. Senhor, eu oro abençoando a vida dos teus filhos com essa unção de percepção, essa capacidade de vigiar, para que não caiamos em tentação. Como Eva caiu, como Davi caiu, como tantos têm caído. Senhor, nos ajude a manter focado em Ti e naquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, nessa semana. Oramos, ó Deus, pelo seminário Sonda-me, que vai acontecer nesse final de semana. Meu Deus, que haja um grande mover, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja salvação, que haja, Senhor, o estabelecimento da sua vontade, do seu reino, ali naquelas vidas, naquelas mulheres que vão estar ali sendo ministradas, e por consequência, os homens com certeza também serão abençoados. Então, seja conosco, nos ajude, nos sustente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. O coach de hoje está aqui. É bem curtinho, mas é muito interessante. Ele diz assim: você só pode vencer algo que você odeia. Tem gente que não consegue vencer a pornografia. Sabe por quê? Porque ele não odeia. Tem gente que não consegue vencer um vício, cigarro, do álcool, sabe por quê? Porque não odeia. Você só consegue vencer aquilo que você odeia. Porque quando você odeia, você canaliza foco, força e fé para lutar contra aquilo e você acaba vencendo. Então, eu não sei o porquê desse coach para hoje, né? Mas eu tenho certeza que ele pode ser muito prático para você vencer e transpassar alguns obstáculos que estão impedindo você de caminhar com mais fluidez, né, com mais rapidez e alcançar aquilo que Deus tem para vocês. Grande abraço a todos.